Olá pessoal, eu sou o Fernando e eu tô aqui em mais um vídeo para poder falar um pouquinho com vocês assim bem rápido. Vai ser um vídeo que eu espero que seja curto e eu vou falar sobre pessoas atrasadas. Muitas pessoas são um pouco atrasadas em relação a algumas coisas. Eu não digo em fazer algumas coisas durante o dia a dia ou na vida. Eu digo simplesmente ser atrasado em questão de horário mesmo. Tem muitas pessoas que são daquele jeito que tem coisas que são para ser feitas em um determinado período de tempo, mas aí as pessoas não conseguem fazer e cumprir aquele horário. Isso serve para muitas coisas, como por exemplo horário de escola, horário de trabalho, um tempo determinado para você cumprir uma tarefa, como por exemplo uma prova ou alguma coisa semelhante. Tem pessoas que são da seguinte maneira: elas marcam alguma coisa e simplesmente não conseguem obedecer aquele horário. Teve um caso que aconteceu comigo que eu fui sair com alguns amigos e tinha uma determinada garota que ela decidiu qual horário todo mundo ia se encontrar em determinado lugar, em determinado ponto, para poder dali ir para onde a gente estava indo. Então o que aconteceu? Ela marcou como se fosse 9 horas a gente chega nesse lugar para daí a gente poder ir para onde a gente quer. E tudo bem, todo mundo marcou, legal, chegou no dia, tava todo mundo lá um pouquinho antes desse horário. Eu inclusive cheguei assim coisa de uns 10 minutos no mínimo antes, para poder ter certeza que eu não ia ser o último a chegar. Só que a gente não contava que essa pessoa, né, ela marcou de estar lá às 9 e chegou coisa assim de umas 10, 10 e meia. Tipo assim, de uma hora e meia depois da hora que ela mesma tinha marcado. Então é uma questão assim de pessoas que não conseguem chegar no momento em que elas mesmas definiram. Então, se uma pessoa coloca um horário para poder fazer alguma coisa, em geral ela tem que pelo menos cumprir aquele horário que ela mesma estipulou. E uma coisa que eu aprendi desde pequeno é a questão de, se você tem um horário para fazer alguma coisa, você tem que cumprir aquele horário. Então só se acontecer algum imprevisto, ok, imprevistos acontecem, como por exemplo o trânsito, alguma coisa de você estar em algum transporte quebrar, ou, por exemplo o carro quebra, o ônibus quebra, ou então ônibus muito cheio, você não consegue pegar aquele, tem que esperar um próximo, ou então muitas conduções que você tem que pegar para poder chegar em um determinado local, são coisas que vão fazendo acontecer atrasos. Mas tem atrasos que são muito grandes de algumas pessoas que simplesmente não conseguem, né, manter esse equilíbrio de horário e responsabilidade, digamos assim. Não que eu não esteja falando que quem perde horário não tem a responsabilidade, mas é aquele porém. Se você é uma pessoa precavida, você chega o quê? Bem antes. Então é uma questão tudo da pessoa ter esse costume. E desde pequeno eu tenho esse costume. Aconteceu também de uma vez de marcarem de ir pra praia e sair de casa 8 horas da manhã. Eu cheguei na casa da pessoa 8 horas da manhã, como tinha sido marcado pela própria pessoa, não por mim, porque eu sempre deixo assim, geralmente quando vai fazer alguma coisa, eu deixo a outra pessoa marcar o horário para poder eu ter certeza que vai ser um horário que vai ser adequado para aquela pessoa ali conseguir manter o que foi que ela falou, que nesse caso da praia foi 8 horas. E quando eu cheguei lá, 8 horas, depois que eu já tinha colocado o meu relógio para despertar, tinha tomado café, arrumado tudo que eu precisava para poder ir para a praia e ido até a casa da pessoa, eu cheguei lá e o pessoal na casa ainda estava acordando, ou seja, eu praticamente acordei as pessoas da casa e eu cheguei exatamente 8 horas como tinha sido marcado. E a pessoa ainda estava dormindo.
Então, e aí para poder ver tudo que tinha de ver e até sair realmente de casa, demorou pelo menos 1 hora ainda para todo mundo ver o que tinha de ver para poder ir. E falando em questão de atrasos e pessoas que às vezes não conseguem acompanhar essa questão de horário, a gente se pergunta, né? Como essas pessoas conseguem fazer em questão do dia a dia para cumprir horário de escola, ou faculdade, horário de trabalho para poder você ir, horários de ônibus, de condução que você às vezes tem que pegar para poder fazer alguma determinada coisa, igual tem pessoas que tem que pegar várias conduções para poder chegar no trabalho, porque né, nem todo mundo tem um horário de ônibus próprio de empresa ou da onde trabalha, que é uma condução que passe para poder pegar, e mesmo assim a questão de que tem horário também, que geralmente é o que recomendam é sempre estar pelo menos uns 10 minutos antes para se acontecer algum imprevisto e adiantar o transporte. Então tem pessoas que simplesmente não conseguem se adequar a isso e fica naquele porém. Como é que essas pessoas conseguem sobreviver nesse dia a dia corrido, que tudo depende de prazo de hora e tá sempre com o dia apertado e fica difícil nesse corre-corre. E com questão disso, dessa semana, entre as coisas que são muito faladas, tem o assunto que é o Enem, que todo ano acontece a mesma coisa. O que acontece todo o Enem? Todo mundo sabe já qual é a resposta. Existem pessoas que chegam atrasadas. E essas pessoas ficam do lado de fora dos portões, ou seja, não conseguem fazer a prova. E isso se repete ano após ano e tem pessoas que mesmo assim não se atentam com questão de horário e chegam atrasadas mesmo. Tem gente que perde Enem por coisa assim de segundos, de não conseguir alcançar mesmo por pouquíssimo tempo, por alguma coisinha de nada que fez atrapalhou a pessoa chegar exatamente no local certo da prova, alguma coisa assim, questão de segundos ou de 1 minuto, a pessoa chegar ali no portão e tá barrada e ela não poder mais entrar. Agora tem pessoas que simplesmente esquecem do horário ou então não vê direito onde era para ser o local e por isso se perde, e tem aquelas pessoas que acham que a distância com o trajeto que elas vão fazer simplesmente vai dar tempo para poder chegar lá na hora e fazer a prova. Só que nem é sempre isso que acontece. E aí é que a gente vê como é que ficam as pessoas quando ficam nessa situação. Dá uma olhadinha. Bem, pessoal, foi isso que eu queria passar para vocês dessa vez, só para vocês terem um pouquinho de noção de tipo de coisa que acontece no Enem ou no dia a dia de algumas pessoas que não ficam atentos ao relógio. E se você quiser ver mais vídeo, comenta aqui embaixo, clica no joinha para poder eu continuar fazendo mais vídeo. Em breve eu vou colocar mais vídeo, eu tô querendo colocar 1 vez por semana, mas eu vou ver como é que eu vou conseguir fazer. Agora pro próximo mês eu vou estar de férias
e vou conseguir fazer um pouquinho mais de vídeo, então eu espero conseguir colocar um vídeo por semana. Então não se esqueça de dar um joinha, comentar aí embaixo. Eu vou colocar minhas redes sociais também aqui no canto, ou aqui, eu não sei onde vai ficar, porque eu ainda vou editar. E não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e também se inscrever na página do Facebook ou então no Instagram. E eu acho que é isso. E na semana que vem eu vou colocar mais um vídeo que eu já estava preparando hoje. Eu vou editar ainda vou colocar pro começo ou meio da próxima semana. E eu espero ver vocês lá. Compartilhem o vídeo e tchau!